E é para falar de como o ano começou nos mercados e o que esperar daqui para frente, que a gente conversa agora com o Marcelo Bulzan, ele que é estrategista de investimentos e sócio da The Hill Capital. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui à nossa programação do CNN Money. Olá, Débora, boa tarde. Prazer falar contigo aqui na CNN Money. Marcelo, olha só, né? A gente começou esse ano com o Ibovespa caindo e com base nesse início de ano, agora mesmo, acaba de perder aqui, está tentando recuperar os 119 mil pontos, lutando agora para manter os 119 mil. Ontem era os 120, hoje os 119 mil pontos. Com base nesse início de ano, como que ficam, então, as suas perspectivas para o desempenho do Ibovespa ao longo de 2025, né? Tudo bem que a gente teve uma semana aí reduzida, feriado no meio dessa história, mas a sensação que eu tenho é que a gente está no ano novo, com problemas antigos também nas operações do mercado. É isso mesmo, Marcelo? É isso sim, Débora. Quando a gente olha o que aconteceu com a Bolsa em 2024 e caiu aqui mais de 10%, com uma saída grande de investidores estrangeiros, muito é já uma antecipação desse ano de 2025. Por quê? O que aconteceu em 24 não foi ali, né, um ano ruim para a economia brasileira. O PIB vai fechar com, né, no ano passado, de 24, com um crescimento próximo de 3,5%, um desemprego baixo, 6,1%. A grande preocupação que o mercado tem, e ele já antecipa isso, é que para esse ano de 2025 será um ano de subida de juros. A gente viu toda a aceleração da inflação nos últimos meses, essa escalada do dólar, ela vai trazer uma pressão adicional para a inflação ao longo de 2025. E o Banco Central, que começou a subir juros no ano passado, já deixou contratado mais 2 aumentos de juros para esse início de ano. Então, a taxa Selic, né, que terminou em 12,25, ela já vai para 14,25 nos primeiros meses, né? Até março a gente já vai estar com essa taxa de juros. E a expectativa que nós temos é que ela continue subindo até 15,25. Ou seja, nesse cenário de subida de juros que o Banco Central precisa fazer para segurar a inflação, a consequência é que a atividade do país, o PIB, né, as riquezas produzidas no país, elas irão desacelerar. Então, para o ano de 2025, a gente espera um crescimento menor da economia brasileira, né? E claro que as empresas terão resultados piores, né? A demanda por consumo deve piorar. Então, esse ano de 25 será um ano de desaceleração. E para as empresas, né, que são listadas na Bolsa, a tendência aqui é que seja um ano bastante desafiador. Então, nesse cenário de desaceleração econômica, de uma forma geral, a Bolsa ela não será uma grande estratégia para os investidores. É claro que existem setores que são mais resilientes, que se protegem da inflação, como as empresas de energia elétrica ou aquelas empresas que são voltadas para o mercado externo. Então, você tem ali dentro do Ibovespa alguns setores, algumas empresas que podem performar bem, mas de uma forma geral será um ano bastante desafiador para a renda variável. Pois é, você chegou exatamente no meu segundo ponto, que seria entender um pouco, pelo perfil desses 2 primeiros pregões do ano, sobre quais setores poderiam ser mais impactados ao longo de 2025, né? A gente tem todas essas variáveis que foram colocadas aqui, né, no nosso papo, como a questão dos juros altos, enfim, de inflação, as incertezas fiscais. Então, aí, diante disso e diante do que a gente teve de pregão entre ontem e hoje, o que a gente já pode falar sobre os setores que não devem ser favorecidos ao longo desse ano? O mais óbvio é a gente pensar que, como temos uma valorização do dólar, as empresas mais exportadoras se beneficiam, né? Mas, diante desse outro cenário, pensando no lado negativo, o cenário deve ficar muito ruim para quem em 2025, Marcelo? Principalmente terá um cenário desafiador aquelas empresas que dependem
de juros. Então, eventualmente, as empresas que já têm, né, uma alavancagem maior, ou seja, que dependem de financiamento para crescer, o custo da dívida será muito maior com as taxas de juros nesses patamares e elas vão sofrer. Empresas de varejo, né, que dependem do consumo do brasileiro, também devem sofrer. Então, diante desse cenário de subida de juros mais forte, quem tem dinheiro, ele vai optar ali, né, ou deixar aplicado, ganhando 15, 16, 17% em renda fixa, sem correr grandes riscos, ou eventualmente consumir. Então, a gente espera que esse cenário de subida de juros para as empresas, né, que dependem de juros, elas vão acabar sofrendo mais. Então, o que a gente tem recomendado são setores mais resilientes, setores que vão exportar, setores que dependem aqui mais de commodities. Então, esses setores, né, vão sofrer menos, tá? Mas, de uma forma geral, o que a gente tem visto para o próximo ano, aliás, para esse ano, né, em função dos juros elevados, é que o portfólio de investimentos de renda fixa ele deve ser uma excelente estratégia dentro dos portfólios. Marcelo, ontem a gente teve ali uma leve queda do dólar, um recuo do dólar. Hoje a gente tem aqui o dólar patinando entre, né, perdas e ganhos, vai manter no patamar até do fechamento de ontem, R$ 6,16. Diante desse cenário, do que a gente está vendo nesse movimento aí do câmbio nesses 2 primeiros pregões do ano, dá para a gente dizer se isso é um reflexo de fundamentos econômicos, do cenário de incerteza aqui do Brasil ou de um ajuste de curto prazo? Olha, Débora, quando a gente pega, né, o mês de dezembro, o mês foi bastante desafiador. Nós já tivemos ali, né, seja pelo lado externo, uma sinalização que os Estados Unidos farão menos cortes de juros, ou seja, os juros nos Estados Unidos ficarão mais elevados. E isso, claro, acaba atraindo capital para lá, seja para renda fixa, ou seja para as ações, e lá o cenário, né, um pouco diferente do nosso. Por outro lado, aqui no Brasil, nós realmente tivemos uma piora muito grande com as questões fiscais em dezembro. Então, tivemos uma subida, né, bastante forte do câmbio. Então, foi ali um período de maior estresse. E esse maior estresse que nós tivemos em dezembro, a gente não vê nada no curto prazo para essa questão fiscal que ela seja resolvida. Então, sim, a gente deve ter um ano aqui de dólar forte no mundo e, consequentemente, aqui no Brasil. A gente não espera que o dólar volte para um patamar mais próximo de 6 ou abaixo de 6. Para que isso acontecesse, a gente precisaria de uma sinalização bem mais concreta por parte do governo de ajuste das contas e o que a gente não tem visto até aqui. Né? Então a gente imagina que o dólar vai continuar aí nesse patamar e dependendo das notícias que saem ao longo do ano, pode ser que piore um pouco mais. Mas a gente também não espera, né, é importante reforçar, que ele suba mais 25%, que foi o que aconteceu em 24. Então a gente não espera que ele continue, né, que o cenário continue se deteriorando de forma tão rápida assim. Então eu diria que é um conjunto de fatores que fizeram com que o dólar chegasse nesse patamar. Agora, daqui para frente, a gente terá que ter notícias, né, seja do cenário externo ou interno, positivas para o Brasil, para que a gente tivesse aqui uma valorização da nossa moeda. Mas não é isso que a gente tem visto até então, Débora. Marcelo, não dá para poder a gente também não citar, né, as bolsas internacionais, porque a gente sabe que tem um peso, né, relevante, ainda mais com essa chegada do Donald Trump à Casa Branca. Eu estou acompanhando aqui a Bolsa Americana hoje com um baita otimismo, principalmente por causa do setor tecnologia, NASA, que é quem mais sobe agora aqui nesse momento. E eu quero entender também a tua avaliação para o desempenho das bolsas internacionais, né, nesses 2 primeiros dias de pregão do ano de 2025, especialmente dessas medidas, essas políticas econômicas que são prometidas, né, por Donald Trump e que parece que vai continuar trazendo um cenário mais favorável para esse mercado americano, pelo menos por esse período agora de 2025, né, Marcelo? Pela ótica do cenário internacional, Trump ele assume, né, dia 20 de janeiro.
É claro que esse início, esses primeiros dias de menor liquidez, ainda a gente não tem um termômetro tão concreto, mas sim a gente tem um otimismo grande em relação à parte de internacional. Isso porque as principais bandeiras de campanha do Trump, né, que ele anunciou, basicamente eram aumentar tarifação de produtos importados, né, nos Estados Unidos. Então, isso vai penalizar emergentes como China, como o Brasil, mas isso favorece, né, a indústria americana. O segundo ponto é reduzir impostos para empresas, a exemplo do que ele já fez no primeiro mandato dele. E claro que isso vai estimular aqui as estratégias de renda variável, as empresas devem apresentar bons resultados. E por fim, a terceira bandeira ali que ele sempre pregou foi a questão de migração. Então, uma dificuldade maior, um rigor maior, e essas medidas elas terão um impacto inflacionário para a economia americana. Então, por isso que o Fed deve manter esses juros mais elevados. O resultado da economia americana, né, o PIB em 2024, ele deve crescer algo como 2,8%. É um nível de crescimento bastante elevado. O resultado das empresas no ano passado foi bastante positivo, e isso que acabou impulsionando, né, as ações, principalmente as ações de tecnologia. Então, o S&P o ano passado subiu mais de 25%, e a gente continua bastante construtivo para esse ano de 25%. Por quê? Apesar desses juros permanecerem em patamares elevados, a economia americana ela continua bastante robusta. A nossa expectativa é de um crescimento próximo de 2,5% para esse ano. É um nível de crescimento bastante forte. O desemprego por lá vem rodando aí 4,2%, é bastante baixo também. Então, a gente imagina aqui que para esse ano de 25, as estratégias lá fora sejam de renda fixa, que historicamente os juros vão permanecer elevados por lá, como de bolsa, a gente está vendo com bons olhos. A gente não imagina também que os resultados repitam como foi o ano passado, a gente não espera uma valorização de 25%, mas historicamente o S&P sobe mais de 10%, é o normal ali. Então, a gente imagina que ele tem potencial para subir mais de 10% em dólares, o que é um resultado bastante robusto. Perfeito, Marcelo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Marcelo Buzan, estrategista de investimento e sócio da The Hill Capital. Muito obrigada. Desejo aí um ótimo restinho de sexta-feira para você e bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade. Uma excelente tarde a todos. Para você também. Tchau, tchau.